Hoje você vai descobrir o que faz um cargo de produto e desvendar os mistérios dessa área. Fala galera, eu sou o Dani e o vídeo de hoje é com a BW Tech, empresa internacional no ramo da tecnologia de telecomunicações, prestando serviços para diversos países além do Brasil. Mais especificamente, no vídeo de hoje, eles vão abordar sobre a área de produto e também sobre o cargo de Product Owner, aprofundando sobre o assunto. Então vem com a gente, não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade em relação à área da tecnologia. E, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O objetivo de hoje é eu passar um pouquinho para vocês de que é a experiência do Product Owner. Eu acho que isso é interessante para as pessoas que já são Product Owners aí na iJúnior, para vocês fazerem uma ponte com o que vocês fazem na iJúnior, com o que vocês podem encontrar no mercado de trabalho, mas eu acho que também é muito interessante para as pessoas que não são POs, porque principalmente no time de desenvolvimento, assim, as pessoas, cada uma tem seu papel e às vezes elas não entendem por que a outra pessoa está fazendo o que ela está fazendo, do jeito que ela está fazendo, e sente às vezes uma distância muito grande entre, por exemplo, um desenvolvedor, um designer e o PO, ou o Scrum Master e o PO, sendo que, tipo assim, todas as pessoas estão ali contribuindo para o mesmo propósito e no mesmo nível. Então, isso é uma coisa assim que eu acho que ajuda também a vocês estarem como desenvolvedores, como designers, mais maduros para entender o seu papel dentro de uma equipe Scrum ou Kanban ou qualquer outra equipe ágil que vocês forem trabalhar, beleza? Aí, hoje eu preparei para vocês eh, alguns temas aqui que eu acho que pode ser útil para vocês. Primeiro eu vou explicar um pouco o contexto, né, do que é o produto, que o dono de produto é dono. Eu falar um pouco sobre as características comportamentais e o que se espera de uma pessoa de produto, o que ela faz e tudo mais. E aí, eu separei 2 temas que eu acho que pode ser útil para vocês na iJúnior. E no caso aqui do ciclo de vida de produto, eu vou apresentar para vocês como que na empresa que eu trabalho, né, a BWTech, a gente faz esse processo desde que chega a demanda até que a gente faz a entrega para o cliente, para vocês terem, eu dar algumas dicas para vocês nesse processo, para vocês terem uma referência aí também, para vocês compararem com o que vocês fazem. E também eu vou apresentar o conceito de design sprint. Talvez, não sei se o pessoal do design já ouviu falar do design sprint, alguém aí já ouviu falar dessa técnica, dessa metodologia? Eu acho bem legal e eu acho que pode trazer, muita produtividade para vocês, dependendo das demandas que vocês estão trabalhando, quando for uma coisa mais aberta, mais complexa. E aí no final eu abro para perguntas. Vamos lá? Então, assim, antes de eu passar por essa agenda, eu vou me apresentar. Eu sou a Vivian, aqui está o meu e-mail, vocês podem me procurar também no LinkedIn, rede social mais ou menos, eu não sou muito ativa não, mas, vocês podem entrar em contato comigo depois, se quiserem alguma dica, trocar uma ideia, eu estou 100% disponível. Eu fiz engenharia elétrica aí na UFMG, com foco em telecomunicações, que é a área da BWTech, que é onde eu trabalho. Eu fiz uma pós-graduação em gestão de projetos e entre vários cursos que eu fiz na área de produto, eu coloquei esse aqui, o Digital Product Leadership, que é da Terra, que é um curso online, um bootcamp, que eu gostei muito, eu recomendo muito, porque ele é bastante completo, tem bastante fundamento e prática. Então, quem tiver interesse pela área, quiser se profissionalizar, como é algo que a gente não vê tanto na faculdade, eu deixo aí de sugestão para vocês. E aqui passei rapidamente minha trajetória na BWTech. Eu tô lá há mais ou menos 5 anos. Eu entrei como estagiária, passei pela área de analista de produtos terceiros, depois Product Owner, e hoje eu sou a gestora da área de produtos da BWTech, mas também atuo ainda como Product Owner em um dos times. Eu atuo como líder do time de design, líder do time de produto e como Product Owner também, então eu ainda tenho essa oportunidade de continuar desenvolvendo na prática. Aí, antes de eu também passar daqueles temas, eu queria fazer uma rápida propaganda aqui da BWTech, por 2 motivos.
Primeiro porque eu gosto muito de lá e eu queria aproveitar a oportunidade para outras pessoas conhecerem também. Não é uma empresa tão grande, mas é uma empresa muito legal de trabalhar. E o segundo motivo é porque a gente está com uma vaga de estágio para a área de produto, para Product Owner. Então, quem se interessar, eu vou passar o link e eu não estou com ele aberto aqui, mas eu vou passar pegar aqui rapidinho para mandar para vocês, que para vocês se inscreverem na vaga, porque a gente já está com esse processo aberto há algumas semanas, desde que eu contactei aí o pessoal da iJúnior para fazer essa apresentação. Então quem interessar, eu sugiro fazer seu cadastro, escrever lá, montar lá seu currículo, enviar, nesse fim de semana, não sei, para vocês, aproveitarem essa oportunidade. Quem tiver já buscando, estágio, é um lugar bem legal. Acredito que vocês vão gostar. E também, assim, lá a gente está sempre abrindo vagas, como é uma empresa que faz, software, no futuro a gente também vai ter estágios para desenvolvimento e tudo mais, então todo mundo fica sabendo, o dia daqui a alguns anos, não sei, quando vocês estiverem procurando estágio, designers também, fica aí a propaganda para vocês. Então, passando rapidinho, a BW Tech, ela é uma empresa que trabalha no setor de telecomunicações. Os elementos da rede de telecomunicações móvel, da rede das operadoras, eles geram vários tipos de dados o tempo todo. Aí a BWTech tem um software que é o NetChart, que ele faz a coleta desses dados, transforma esses dados e traz de uma forma que os usuários, que são os engenheiros de telecomunicação, conseguem usar essa informação para analisar se a rede está funcionando bem, para fazer uma consulta no equipamento específico que foi colocado lá e fazer melhorias na rede. Então, é uma empresa já bem estabelecida, tem aí já 15 anos de mercado, e os clientes são grandes operadoras e prestadoras de serviço para grandes operadoras ao redor do mundo. Então, é uma empresa global, a gente tem mais de 20 clientes aí ao redor do mundo. Já ganhamos vários prêmios de qualidade e inovação, tanto na América Latina, quanto na África, quanto no Oriente Médio, que são algumas das regiões que a gente tem clientes. E é uma empresa certificada como melhores empresas para se trabalhar em Minas Gerais, já por 5 anos consecutivos. E é verdade, não é só no papel. Aqui alguns exemplos dos nossos clientes, a gente tem a TIM, a gente tem a Algar, a Claro, a Sky, e aqui outros clientes que são de outras partes do mundo. A Nokia é uma parceira global nossa, às vezes o pessoal conhece a Nokia só daqueles celulares de tijolão, mas hoje em dia a Nokia, ela é um player importante no mercado de equipamentos das redes de telecomunicações, e ela também presta serviços de otimização para as redes das operadoras, e aí ela leva o nosso software, o NetChart, junto com ela, para fazer a otimização da rede dos clientes dela. Eh, Aqui então um pouco sobre a nossa cultura, assim, a BW Tech é uma empresa que é muito focada em trabalho em equipe, em inovação, em autodesenvolvimento, então eles têm, um benefício que é de reembolso aos estudos de R$ 100 por mês, então você pode fazer qualquer curso, curso de inglês, algum curso online, e aí você pede reembolso. Desde que eu entrei na BW Tech eu sempre usei todos os meses, isso me ajudou muito a desenvolver. O pessoal é bem motivado, bem apaixonado pelo que faz, e é uma hierarquia bastante horizontal, então, assim, a gente tem, não tem muitos níveis de hierarquia, todo mundo é muito próximo, muito acessível, muito, amigo. E igual eu falei, eh, temos o prêmio do Great Place to Work, a gente também tem vários eventos, então todo mês a gente tem uma reunião mensal, tem um happy hour depois, temos, palestras, tech talks toda semana para os times de desenvolvimento e outros times compartilharem conhecimento técnico um com o outro, e temos também uma cultura de feedback contínuo, então a gente leva isso muito a sério para as pessoas poderem se desenvolver. Foi isso. Então, fica aí o convite, mandei aí no chat o link da vaga, e agora vamos para o assunto que realmente importa, né. Então, Product Owner, que produto é esse? Aí, coloquei aqui alguns exemplos de produtos digitais, né, quando a gente fala do Product Owner não é o produto do supermercado, o produto da farmácia, nem nada assim, são sempre produtos digitais. Mas o que que esses produtos têm em comum, além do fato deles serem produtos digitais, serem software, serem, plataformas online, coisas assim. Eh, Aí eu trouxe para vocês a definição
desse cara aqui, o Martin Kagan, ele é um dos, líderes, assim, dessa área de produto, tem esses 2 livros aqui que são bem legais também, e ele define o produto digital como a combinação de 3 fatores: o cliente, que é uma necessidade, uma dor, uma demanda que existe, negócios, que é a forma como isso vai ser monetizado, e tecnologia, que é de fato a implementação. Sem essas 3 coisas, você não tem um produto digital, e se essas 3 coisas não estão balanceadas, seu produto não vai para frente. Então uma das coisas que a gente vai falar ao longo dessa conversa é como que o equilíbrio entre essas 3 coisas é muito importante. Então assim, numa esfera mais ampla, o Product Owner é dono de um produto digital. Mas na prática, o que a gente, vê, assim, por exemplo, na empresa júnior, o que a gente vê dentro de empresas de desenvolvimento que são grandes, que têm várias equipes menores, é que o Product Owner ele está no contexto de uma equipe de desenvolvimento. Então, o produto dele não necessariamente é, sei lá, o Netflix, o YouTube. Mesmo dentro da Netflix não tem o Product Owner do Netflix. Todo o produto digital ele é subdividido em partes menores e para que, facilite esse processo de gestão e de trabalho das equipes, né. A metodologia ágil ela veio justamente quebrando as equipes que antes eram equipes grandes em equipes menores, porque isso traz produtividade, isso traz inovação, isso traz agilidade. Então, o produto do Product Owner pode ser inclusive vários produtos. Por exemplo, dentro da empresa júnior, vocês fazem bastante páginas web, né, fazem sites. Então, o produto são vários, cada cliente vai ter o seu produto que está saindo ali. Uma empresa, por exemplo, na BWTech, a gente tem um time que faz o processo de ingestão dos dados que o NetChart vai usar. Então, é uma equipe, o produto dele é a entrega de valor no processo de ingestão de dados. Então, assim, é só para também trazer no macro e no micro para vocês o que é o Product Owner. Às vezes, mais no macro, a gente fala mais, às vezes, de um Product Manager, de um Group Product Manager, que é gerente de um grupo de produtos, e o Product Owner já vem mais ali mais no prático, perto dos times de desenvolvimento. Até aqui, vocês querem fazer algum comentário, alguma pergunta? Seguimos? Então vamos lá. Aí aqui só um exemplo rápido da BWTech, por que isso surgiu lá. BWTech, falei com vocês, 15 anos já de experiência. No início, 15 anos atrás, a metodologia ágil não era tão disseminada. O NetArt surgiu dentro de uma empresa maior de uma forma bem simples, bem orgânica. O pessoal começou a digitar lá o código e construiu o produto. E aí perceberam que o negócio estava indo para frente, que tinha demanda de mercado, tinha tanto, ali o cliente, o negócio e a tecnologia, né. E aí, fizeram time de suporte para dar o suporte, fizeram time de gerenciamento de projetos para fazer a interface com esses clientes que eram clientes grandes. Bastante depois surgiu o time de design para fazer pensar na experiência do usuário, né, e depois a gente adotou a metodologia ágil, a princípio foi o Scrum, e tinha lá os Scrum Masters, e a gente percebeu que tinha uma dificuldade muito grande de conectar todas as coisas, porque o gerente de projeto está ali olhando para o cliente, falando o que que o cliente quer. O Agile Master, que o Scrum Master, está olhando para o time de desenvolvimento, o de vendas está olhando para vendas. Então, a ideia é que o Product Owner seja essa pessoa que vai unir esses contextos com uma contribuição adicional, que é olhar para a estratégia da empresa, criar essa estratégia de produtos, para onde esse produto está indo, onde a gente quer chegar. E aí, foi assim que em 2019 foi criada a equipe, eu já trabalhava lá, e aí eu trouxe aqui uma citação dessa moça, que ela fala que quanto mais a gente desenvolve essa abordagem de pensar na experiência do usuário, pensar no negócio, de buscar sempre inovar nas tecnologias, a estratégia de produto vai ficar mais próxima com a estratégia da empresa em si. Então as coisas vão ser pensadas na mesma linha. Não vão ser coisas desassociadas. E daqui a uns 10 anos, quando, na verdade, seria um pouquinho, acho que é do ano retrasado, que uns 8 anos, quando eles precisarem dos Chief Product Officers, que são, tipo assim, os gestores máximos ali do produto,
Muitas pessoas vão estar entrando na área, porque é uma área que está se desenvolvendo, mas não vai ter pessoas suficientes para preencher essas vagas mais sênior. Então as pessoas que estão entrando nessa área hoje vão ser as que vão estar mais qualificadas daqui a alguns anos. Então aí fica a sugestão desse podcast para vocês verem. E aí agora vamos falar das pessoas de produto em si. Até aqui tudo bem? Alguma pergunta, algum comentário? Tá, então igual eu falei para vocês, o objetivo principal do Product Owner, da pessoa de pro eu estou colocando aqui pessoa de produto, porque, dependendo da empresa, dependendo do contexto, eh, pode ter um nome diferente. Então, às vezes é Product Owner, às vezes é Product Manager, tem também o Associate Product Manager, que é uma pessoa mais iniciante. Então, para não ficar nessa questão dos nomes, porque ainda não existe um consenso, assim, quando vocês forem procurar vaga de emprego, vocês vão ver de tudo. Aí eu estou chamando aqui de pessoa de produto, que é o mais genérico, e aí para a gente focar mesmo no que é mais importante. Então, o objetivo dessas pessoas é atuar de forma estratégica, tentando resolver problemas reais e, com isso, alavancar os negócios. Então, assim, a gente tem a esfera do design, que está sempre focada ali nas dores, nas necessidades, a experiência do usuário. A gente tem a esfera dos negócios, que está focada na vantagem competitiva, na análise de mercado, monetização, essas coisas. Temos a área de tecnologia, que está ali olhando para os avanços tecnológicos, novas stacks que a gente tem que usar, eh, produção de dados e todas essas coisas que são importantes. E, a pessoa de produto entra no centro disso tudo para definir quais são os problemas certos para a gente resolver. E por que que isso é importante? Aí eu trouxe aqui uma citação do Steve Jobs, provavelmente vocês já viram, mas essa citação aqui ele fala que as pessoas às vezes acham que focar é você dizer sim para a coisa que você está focando. Mas na verdade não é isso, é você dizer não para muitas outras ideias que parecem boas e escolher, de forma cuidadosa. Aí isso é muito importante, porque assim, se a gente não tem uma pessoa olhando para essas opções, para esses contextos e trazendo ali ideias para aí você escolher a principal, pode que acontecer o quê? Você sempre pega a ideia mais óbvia, a coisa que está sempre vindo, e às vezes você não vai conseguir otimizar ou atender as coisas de uma forma sustentável. E assim, isso às vezes parece, não, realmente, assim, você Steve Jobs aí, coisa grande, isso é importante, mas numa escala menor também, porque, por exemplo, você está pensando aí num processo de criar um site, fazer um sistema, uma coisa pode parecer simples, mas até em qualquer escala, se você for analisar com calma, você pode levantar muitas possibilidades. E se você levantar muitas possibilidades, você vai conseguir encontrar alguma coisa ali que, escolhendo cuidadosamente, é mais valioso. Mais valioso no sentido de que vai agradar mais o cliente, que vai ser mais simples a implementação, vai ser mais escalável, vai ser mais reprodutível, vai ser mais atrativo para vocês, fazerem novas vendas no futuro e por aí vai. Então, isso é muito importante. Então, o papel da pessoa é essa, e numa escala, assim, mais abstrata, o papel da pessoa é esse, mas numa escala mais concreta, aí eu trouxe aqui 3 níveis da organização de gestão de produto, e aí aqui algumas coisas eu acho que deve aplicar no contexto de vocês, algumas já fazem mais sentido quando vocês pensam em uma empresa que tem um produto maior, que tem um ciclo de vida maior, mas vamos lá. No nível mais básico, que é muito importante, que são as coisas mais operacionais, o PO, ele é a pessoa responsável por fazer a administração de backlog. O que que é isso? É entender o que que o cliente está pedindo, especificar, fazer lá a história do usuário, fazer qualquer tipo de especificação técnica, suficiente para a implementação, garantir que as coisas que precisam ser feitas estão organizadas no backlog, numa ordem que fazem sentido, que estão priorizadas, que estão bem detalhadas, colaborar com o time de desenvolvimento, e essa parte de colaborar é principalmente isso, que estão todos ali no mesmo nível, mas o PO ele é a pessoa responsável por trazer a
o norte de por que que a gente está fazendo o que a gente está fazendo, por que que a gente está fazendo essa ordem e onde que a gente quer chegar. Então isso é muito importante e acompanhar se as entregas estão sendo feitas de forma correta. Se o que está sendo entregue de fato atende à necessidade primária, não só o que foi especificado, mas o realmente os problemas que aquela solução vem para corrigir. Então essa é a primeira esfera, que eu acho que, assim, é o que vocês, numa empresa júnior, assim, vocês têm, a oportunidade de começar a desenvolver, por exemplo, numa vaga de estágio, esse é o primeiro desafio, é ficar, fera nesse tipo de tarefa, e aí numa esfera um pouquinho acima, o que que a pessoa de produto, o PO faz? Ele começa a ter uma noção do roadmap, que é para onde que esse produto, essa equipe está querendo chegar. Então, organizar as coisas em releases, que são grupos maiores de entrega de valor. Também faz sentido, por exemplo, se vocês vão fazer uma entrega de um sistema que vai demorar alguns meses, o ideal é vocês não colocarem lá 3 de março a gente entrega, é dividir em entregas menores para fazer tanto vocês conseguirem feedback mais rápido dos clientes, né, quanto entregar valor mais rápido, quanto fazer um processo que vocês vão ter condições de adaptar ao longo do processo, caso as coisas não estejam indo como planejado. Tem uma outra ferramenta que também é legal, que é de fazer personas. Vocês já fizeram esse negócio de personas? O Henry quer fazer uma pergunta. Pode falar, Henry. É rapidinho. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo bem. Boa. É, sobre esse plano de releases aí que você comentou, a gente tenta fazer isso geralmente por sprint, justamente Uhum, pelo princípio do ágil, para tentar uhum. moldar. Isso conta como uma habilidade, tipo, fugindo desse básico, essa gestão por entrega por sprint. Sim, assim, o que eu coloquei aqui em vários níveis, só para ajudar vocês a entender como que é a evolução, na medida que a pessoa vai ficando mais sênior e tudo mais. Mas tudo que você faz em menor ou maior nível, conta de alguma forma. Mas só respondendo essa pergunta de forma mais concreta, isso sim é um plano de release, você colocar o que vai ser entregue em cada sprint, mas tem como ser mais amplo que isso também. Por exemplo, essa questão de fazer uma ideia de alguns meses, de onde que o negócio vai chegar, de o que que a gente vai permitir o usuário dar de, assim, entrega agora, o que que vai vir depois, assim, e a ao no ágil, né, a gente não planeja o negócio para daqui anos, né, isso não é produtivo, mas ali, às vezes, meses, algum quarters ou alguns talvez até um ano e meio, às vezes, dependendo do mercado que você está, isso é importante. Por exemplo, no mercado da BWTech, a gente atende grandes operadoras. E às vezes a gente começa um processo de venda e a gente demora anos para finalizar esse processo de venda, porque são empresas muito grandes, que têm um processo muito burocrático. Então, quando eles começam um processo de venda, eles querem ver o roadmap para os próximos 2 anos, porque eles querem saber para onde que a nossa ferramenta está evoluindo, porque eles sabem que eles não vão fechar no próximo mês. Então, assim, dependendo do cenário que você está, do mercado que você está, você precisa fazer um plano um pouco mais longo. Mas na prática, você aprende fazendo planos ali de cada sprint. É assim que você vai desenvolvendo essa habilidade para depois chegar num nível maior. E às vezes, dependendo do mercado que você trabalhar, não vai ser necessário mesmo. Você vai poder fazer ali, dependendo se você fecha um contrato com o cliente que é de pacotes de entrega, aí você pode só planejar em sprints mesmo e vai funcionar para sempre. Beleza? Beleza, obrigado. Alguma outra pergunta, gente? Então, seguindo, personas. Personas é o seguinte: você faz como se fosse uma representação do seu usuário. Isso, no caso, quando você está desenvolvendo uma coisa para uma pessoa específica, não é tão necessário, mas quando seu cliente é uma pessoa muito ampla, às vezes isso é uma ferramenta que ajuda. Só para ilustrar, porque às vezes isso não vai ser útil para vocês agora, mas pode ser em outro contexto. Por exemplo, a gente, na BWTech, a gente tem 2 personas principais que a gente precisa atender quando a gente vai apresentar nosso software. Existe a persona que é o engenheiro de telecomunicações, que vai chegar para trabalhar e vai usar o NetChart todos os dias,
E a gente tem a pessoa que é o gestor desse dinheiro, que é o gestor de uma área, que nunca vai mexer no NetArt, mas que vai ser a pessoa que vai decidir que vai comprar o nosso software. Então, quando a gente vai fazer um plano de marketing, vamos fazer uma apresentação comercial, uma demonstração, a gente tem que pensar nesses dois perfis. São perfis muito diferentes, que têm demandas diferentes, e ambos são importantes de formas diferentes para a gente ter sucesso com o nosso software. Então, para você pensar no Uber. O Uber tem a persona do motorista que vai usar o aplicativo para ganhar a renda dele, tem a persona da pessoa ali que vai sair para usar para ir num aniversário, para ir beber, para fazer alguma coisa, e tem lá a persona da pessoa que vai usar todo dia para ir trabalhar, para deixar os filhos na escola, esse tipo de coisa. Então, é uma ferramenta que ajuda você organizar suas ideias para focar na experiência do usuário. É uma coisa bem legal. Definição das necessidades, definições das features, gestão das falhas, são outras coisas. E numa esfera mais ampla ainda de gestão de produto, a gente tem a gestão de portfólio, que é como que esses diferentes valores entregues por diferentes equipes se unem na entrega geral do seu negócio, da sua empresa, ou dos módulos diferentes do produto. Segmentação de usuários também, por exemplo, usuários do WhatsApp. Você pode, além de ter as personas, você também pode segmentar eles em heavy users, que são os que usam 20 horas por dia quase, pessoal que usa esporadicamente, isso te ajudar também num plano de vendas, um plano de marketing, coisas assim. Análise competitiva dos competidores, posicionamento de mercado e o ciclo de vida do produto, que eu vou falar um pouco mais depois. Então, isso aqui é só para dar uma ideia para vocês do que vocês às vezes têm de experiência numa empresa júnior, num estágio, e o que essa área cresce depois numa empresa maior, na medida que você vai ficando mais sênior também. E aí, o que é preciso para ser uma boa pessoa de produto? Assim, uma coisa que eu percebi que algumas pessoas me falaram é que às vezes, assim, a gente tá na faculdade e a gente pensa assim: "Ah, esse negócio de gestão, seja PO, seja Scrum Master ou seja alguns outros cargos, assim, de gestão de projetos", a gente pensa que é tipo assim, é só pessoa mais velha, pessoa mais experiente que consegue fazer essas tarefas. Mas não é assim, por exemplo, lá na BWTech a gente tem essa vaga de estágio que é justamente para a pessoa começar a aprender, porque a gente sabe que é uma coisa que você vai desenvolvendo, na prática também, você não vai ser anos de vida que vai te dar essa experiência, e vale a pena você começar, e você pode começar em qualquer idade, então não é uma função de você ser chefe dos outros. É uma função de você fazer um papel que é estratégico, que envolve tecnologia, que envolve conversar com pessoas. Se a pessoa gosta, ela pode começar desde cedo, não tem nada disso não. Então, aqui eu trouxe essa análise, que é o top 20 das funções dos motivos que as startups falham. Peguei um recorte aqui só do início dessa lista, é uma lista grande, mas o foco é o primeiro lugar dessa lista, que é você não ter necessidade de mercado. Então, esse é o motivo principal dos produtos falharem. E, assim, o pessoal faz análise, né? Ninguém abre startup, só começa a fazer um negócio, faz análise de mercado, busca recursos, tudo mais, mas não é uma coisa simples. A questão de você olhar para um produto, por exemplo, pensar aqui Netflix, qual que é o valor que o Netflix traz para a vida da pessoa, um LinkedIn, ou qualquer software. Eh, por que dor que isso resolve? O que faz esse produto ser excelente, melhor do que os outros? Você ter essa reflexão e você ter essa capacidade de fazer essa análise, é um diferencial para você ser uma pessoa de produto, porque o maior erro é construir coisas que as pessoas não querem ou não precisam. Às vezes a pessoa, às vezes, tem muitas ideias, mas ela não consegue refletir sobre essas ideias, ou é uma pessoa muito focada, então pega uma coisa e já vai com tudo naquilo. E ser uma pessoa de produto é estar sempre questionando: "Será que essa é a melhor ideia? Quais são as outras opções?" E estar sempre ouvindo os feedbacks que o mundo traz, né, os usuários, os competidores e por aí vai. E é uma coisa subjetiva mesmo, é uma coisa da sua forma de enxergar o mundo e você achar isso legal, você achar legal, refletir sobre esse tipo de coisa.
E aí outra frase batida aqui, mas que eu acho essa frase ótima, que é, se você é o Henry Ford, né, que fala, se você perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas iam falar carros mais rápidos. Porque de fato é isso. E eu não sei se vocês veem isso com as pessoas que pedem coisas para vocês na empresa júnior, mas elas pedem o que elas acham que elas precisam, com base no contexto que elas estão inseridos. E você, conseguir descobrir o que está por trás desse pedido, qual que é a necessidade por trás, e como que você pode trazer uma solução que seja muito melhor do que o cavalo mais rápido, não é algo óbvio, não é algo simples, e não é mágica também, existem técnicas que eu vou até falar um pouco para vocês, mas então é isso, é você estar focado em tentar entender o que está por trás, tentar encontrar o carro que estava por trás do cavalo mais rápido, que foi o que a pessoa pediu. Em todas as coisas que você faz, né, até as coisas simples lá de a imagem que a pessoa quer na página dela, página web dela, todos os níveis. E aí, então aqui eu trouxe algumas dicas para as pessoas que têm interesse na área, que é amar o problema e não a solução. A pessoa de produto ela tem que se desvincular do que está sendo feito, ela não pode ter apego, porque é muito difícil para as pessoas que estão ali, o time de desenvolvimento, a pessoa, o cliente que pediu, abrir mão daquilo, da ideia fixa que ele já tem. Se não tem a pessoa de produto ali para chamar a atenção das pessoas e mostrar uma outra forma de lidar com a situação, é muito fácil as pessoas só caírem ali na mesmice e seguir o fluxo e fazer uma coisa que às vezes não é a melhor e no fundo todo mundo já percebeu e tem dificuldade de tomar essa decisão. Outra questão é focar na pessoa usuária. Então, por trás de todo pedido, por trás de tudo que a gente desenvolve, toda tecnologia que a gente tem na sociedade que a gente vive hoje, apesar de todos os problemas, a gente está focando nas pessoas, né? Nas necessidades das pessoas, do ser humano ali. Então, isso é muito importante. E isso, por exemplo, você pensar lá na BWTech, a gente faz um produto que a gente vai vender para o gerente, mas quem vai usar vai ser o engenheiro de telecomunicação, que nem vai querer aquele negócio assim, ele precisa para ele trabalhar, ainda assim, pensar na pessoa que está ali usando, faz toda a diferença para a solução, para o jeito que as coisas vão ser desenvolvidas, e se elas vão ou não vão ser úteis, se elas vão ou não vão ser agradáveis para as pessoas. E o outro ponto é pensar em produtos e não em features, trazendo isso para uma forma mais prática, é tipo pensar na solução como um todo, pensar como que as coisas vão se juntar ali, e não em coisas menores que você vai entregar a cada sprint, porque também é o seu papel estar olhando para isso tudo e fazer essa junção, senão os negócios desandam também. E aí agora de uma forma mais concreta, se eu passei por umas coisas mais abstratas, geralmente quais que são as características que a gente busca nessas pessoas e que a gente, espera, que é normal que essas pessoas vão desenvolvendo ao longo da carreira. E tudo isso aqui que eu estou apresentando para vocês, pessoal, é que como gestora da área de produto, né, eu preciso contratar pessoas, e aí eu fiz uma pesquisa, né, de o que o mercado procura, toda essa questão de senso de produto, product sense, é uma coisa que a gente procura mapear com as perguntas comportamentais que a gente faz para a pessoa no processo seletivo, e inclusive vocês podem achar mais coisa disso na internet. Mas é isso, quando a gente vai procurar uma pessoa para trabalhar nessa área, a gente foca mais no perfil comportamental do que no que ela já teve de experiência, principalmente assim no nível de estágio, nível júnior, nível de trainee, a pessoa que está entrando na área. Então, assim, eu não sei se às vezes vocês estavam com a expectativa de eu falar, tipo, coisas que vocês têm que estudar, Excel avançado, inglês, não sei o quê. Dessas coisas assim, às vezes ajuda, mas o principal é o perfil comportamental. Então a gente foca muito mais no perfil comportamental e essas outras coisas a gente desenvolve. Por exemplo, a BWTech é uma empresa que foca na área de telecomunicações, mas não necessariamente a pessoa tem que entender de telecomunicações para trabalhar na BWTech, para iniciar na BWTech, mas ela precisa ter o quê? Curiosidade, precisa estar interessada e mostrar que ela quer aprender naquela área. Então aqui, ser pessoas curiosas, reflexivas, empáticas, então, que é capaz de mudar a opinião ao ouvir a opinião do outro, né? Criativas, então, pensar em soluções, achar isso divertido, não achar isso esgotador, assim. Comunicativas
E flexível também, que o flexível entra nisso, de você não ser muito apegado às suas ideias, aos seus posicionamentos, tá mais ali, ouvindo e trazendo o melhor dos outros também, né. E aí, o que que as pessoas precisam desenvolver, que aí, eh, coisa que você pega muito na prática, mas que é importante, assim, que você foque em desenvolver. Por exemplo, se vocês já estão tendo experiência na empresa júnior, aproveitar para desenvolver essas coisas. Organização é essencial, porque você lida com diferentes contextos e documentar coisas é muito importante, porque às vezes vai surgir uma ideia que já surgiu no passado e você sabe que não funcionou, mas você precisa de algo documentado para provar. Você não vai falar: "Eu não concordo porque não funcionou e pronto". A documentação é algo muito importante para você ser, eh, mais neutro quando você está tentando convencer as pessoas, e sem falar que ajuda muito em desenvolver coisas melhores, né, seja a partir de algo feito e criar em cima disso. Boa comunicação verbal e escrita, porque não necessariamente uma pessoa comunicativa tem boa comunicação, né, às vezes as pessoas gostam muito de falar, são muito, ativas, mas às vezes são um pouco prolixas ou não conseguem, estruturar muito bem um argumento, uma coisa assim, isso é uma coisa que a gente precisa desenvolver. Por exemplo, no nosso mercado é muito importante que a pessoa saiba também falar inglês, preferencialmente espanhol também, mas é algo a se desenvolver, né. Objetividade, porque faz muita diferença. O contexto que o PO está, inserido, muitas vezes a gente está discutindo ideia, brainstorm e tudo mais. Se não é objetivo, o negócio desanda. Então é muito importante. Trabalho em equipe é essencial, porque o PO não trabalha sozinho. Mediação de conflitos e negociação entra nessa parte de ouvir vários pontos e tentar trazer ele para um ponto comum. E o conhecimento técnicos da área, que eu coloquei ali no último ponto, o que é realmente uma coisa necessária, mas depende muito de onde você vai trabalhar. Então, por exemplo, você vai trabalhar no equipe de inserção de dados da BWTech, você vai precisar de um conhecimento mais técnico, de banco de dados, de pipeline de processamento, esse tipo de coisa. Se você for trabalhar na interface do usuário do Instagram, você vai precisar. Talvez você nem precise ter muito conhecimentos técnicos. Inclusive, nesse curso que eu fiz da Tera, que é um curso muito bom, tinha muita gente ali que era de psicologia, de design, de marketing, que estava se preparando para ser product owner, product manager, porque dependendo de onde você vai trabalhar, você vai ter oportunidades, mesmo não sendo tão técnicos, enquanto que outros lugares, talvez você ter um embasamento técnico é um diferencial. Então, por exemplo, na BWTech, a gente não espera que a pessoa tenha conhecimento técnico na área de telecom. Mas a gente procura uma pessoa que tenha um background de engenharia, de sistema de informação, de alguma coisa nessa linha, porque a gente acha que isso garante que a pessoa vai ter condições de entender a complexidade do nosso software, do nosso negócio, porque também não é algo simples, né? Então, assim, chega nos dois extremos, dependendo de onde você for trabalhar. Até aqui, alguma pergunta? Então, beleza. Então, só chamar a atenção para esse ponto para encerrar esse tópico, que o que importa não é a solução escolhida, mas resolver um problema real de uma forma rentável. E o rentável aqui não necessariamente é um negócio que vai durar anos, é um negócio que vocês vão receber mais do que vocês gastaram de esforço. Pode ser no nível bem micro também. E aí, agora eu quero entrar nas 2 práticas, que eu acho que pode ser útil para todo mundo, até para o pessoal que não é PO aí na iJúnior, que é o primeiro que eu vou falar, é do ciclo de desenvolvimento de produto. Só que antes de falar do ciclo de desenvolvimento, eu vou falar rapidamente do ciclo de vida, porque eu acho que as 2 coisas às vezes se confundem. E o que que é o ciclo de vida de produto? Não sei se vocês já viram esse livro. Ele fala sobre o abismo que existe entre a fase que você está com os primeiros, early adopters, né, as primeiras pessoas interessadas no seu produto, o pessoal ali que gosta de novidade, não liga se não funciona muito, e você chegar no mercado mainstream, que é todas as outras pessoas que vão reclamar se o negócio não estiver funcionando bem. É igual o Teams. Eu não sei, vocês usam Teams na FMG, né, para fazer aula? Não? Vocês usam? Sim ou não? Depende, né? Às vezes. As aulas são no Porque Teams ou não são no Teams?
As aulas, elas estão no modelo presencial, mas Zero se aula de no repente Teams. precisar, a Aham. gente geralmente faz no Teams. Então, porque, assim, o Teams, assim, é ótimo, mas eu fico super brava quando o Teams cai, porque eu penso assim: a Microsoft está aí há décadas, como que ela não consegue fazer um negócio que funciona? Então, assim, é uma coisa que dá no usuário médio, a gente não está esperando que o negócio funcione mais ou menos, a gente quer que o negócio funcione de verdade. Mas enfim, a questão é, todo produto digital, ele geralmente segue essa curva aqui. Muitos acabam aqui, mas mesmo os que conseguem passar, em algum momento eles encontram o seu fim, porque o nosso mundo de desenvolvimento digital é muito mais dinâmico do que, por exemplo, o mundo de carros ou talvez o abridor de lata, que estabeleceu ali vai ser o mesmo para sempre. E isso é muito importante a gente ter essa noção, porque a estratégia de uma empresa tem que envolver aceitar isso e trabalhar para trazer novos produtos, novas coisas, porque também você está num produto, aí você começa a botar muita funcionalidade, no mesmo produto ainda. Chega um momento que ele vai ficar complexo demais, as pessoas vão simplesmente abandonar ele para outro mais simples, mais barato. Então isso aqui é importante, vocês terem uma noção. Não acho que não aplica tanto ao que vocês veem na iJúnior, mas é legal vocês terem essa visão, que todo produto, passa por um caminho mais ou menos assim, mas vamos falar do que faz mais sentido para vocês, que é o ciclo de desenvolvimento. Em inglês, né, Product Development Cycle, é o desenvolvimento de um produto, uma melhoria, uma nova funcionalidade, aí entra, por exemplo, um site que não é muito diferente do último site que vocês fizeram, mas também não é igual, qualquer coisa assim. E esse processo compreende desde o surgimento da ideia ou da demanda, né, alguém procurou vocês, até a sua implementação, passando pelo processo de Product Discovery. Vocês falaram o termo que vocês usam para esse processo inicial de alinhamento? Como que chama a reunião que vocês fazem? A análise de requisitos, Antes dessa, vocês não falaram, acho que teve outra. Como que é que vocês fazem? a reunião diagnóstica. E reunião diagnóstica. O Product Discovery é um pouco nessa linha da reunião diagnóstica. Não necessariamente é só uma reunião, e aí eu quero passar para vocês uma visão um pouco melhor também de por que que isso é importante, porque assim, às vezes o pessoal entra aí na empresa júnior, tem a reunião diagnóstica, mas por que que tem isso? Por que que a gente faz? Por que que isso é importante? Então, esse processo inicial, que eu vou chamar aqui de discovery, que envolve isso aí, alinhamento de requisitos e reunião diagnóstica, mas não necessariamente, é o processo que as equipes de produtos fazem para entender a necessidade antes de executar. Então, esse processo vem antes da etapa de delivery, que é o desenvolvimento e entrega, e ele é importante por 3 motivos: maximizar o valor entregue, reduzir as incertezas e garantir alinhamento estratégico. Vou pegar um exemplo aqui hipotético para ilustrar. Imagina que chegou alguém para vocês e falou, é quero que vocês façam um site para mim, o fundo verde, a letra azul, o texto que eu quero no meu site é esse. Entrego, é o cavalo rápido dessa pessoa, né? É o que ela acha que ela precisa. Pode ser que nessa análise do que vocês vão fazer, vocês vão perceber que o problema da pessoa é tal, por exemplo, ela quer o aniversário do filho dela e ela quer fazer um site para as pessoas interagirem lá, e ela acha que o filho dela gosta de verde e azul, mas ela não perguntou para o filho, porque o pai acha que conhece o filho, mas não é isso que ele quer. Ao mesmo tempo, então assim, maximizar o valor entregue. Às vezes nisso você vai perceber, olha, não, existe uma outra parte interessada que não chegou no primeiro momento. Vou sugerir para ele conversar com esse filho e ver o que que esse filho quer. E reduzir as incertezas. Então, um exemplo é, vou fazer um sistema, uma coisa maior. Qual que vai ser o esforço disso? Qual que vai ser o impacto? Qual que vai ser os efeitos colaterais? Essa análise tem que ser feita antes. Não é que você vai saber tudo antes de começar, muita coisa você vai descobrir no processo, mas você ter um olhar para isso antes faz toda a diferença. E também garantir o alinhamento estratégico. Então, porque às vezes vocês vão fazer lá, cada time faz o seu site do jeito que o cliente pede, mas às vezes a iJúnior tem aí um valor de acessibilidade e que o verde, o fundo verde com a letra azul não vai atender. E aí, se a gente não faz essa análise antes, qual o momento que a gente vai descobrir isso, fazer esse alinhamento com o cliente que está pedindo? Então, esses são os principais motivos de porque esse processo precisa existir. Acho muito legal que vocês têm esse processo. Não é todas as empresas júniores que fazem sempre,
Então é legal vocês manterem esse processo sempre, mas falar um pouco mais de, assim, só dar um exemplo para vocês. Na BWTech a gente também faz isso. No início a gente não tinha isso muito bem estruturado. Um dos trabalhos que a gente fez nos últimos anos foi estruturar e alinhar com as outras áreas da empresa. E vocês já viram essa figura aqui? Chama duplo diamante, double diamond. Tem 2 diamantes assim. A Maria Clara já viu porque ela é do design, né, Maria? O pessoal do design gosta disso porque realmente é muito útil o pessoal do design, mas esse aqui, gente, é útil para muitas áreas. Por exemplo, no time da BWTech a gente tem um time que chama Data Science, que eles só fazem pesquisa e desenvolvimento de algoritmos de machine learning, de ciência de dados, e eles também usam o processo do Double Diamond no contexto deles. Então, assim, depois de vocês trabalharem num time de iniciação científica, de pesquisa, também faz sentido. Então, um conceito bem legal que eu queria trazer para vocês. E só para eu confirmar, Maria, a gente vai até às 18? Como que é? Como você planejou com o pessoal? 1h30, mais ou menos. Ah, não, então tá tranquilo. Só para ver o nível de detalhe que eu posso entrar aqui. Então, gente, o negócio é o seguinte: você tem um problema, né? A pessoa chegou e te pediu uma coisa, ou na sua iniciação científica, a pessoa falou, vamos fazer tal coisa. Muitas vezes, quando o negócio chega, não chega definido, você tem que definir. E se você não tem um método muito bem definido, às vezes você começa a desenvolver, aí você, vamos conversar, aí vamos ver de novo. Ainda mais quando a pessoa vai fazer design de interface, né? Muitas vezes assim, a pessoa pediu, a gente começa a fazer, aí quando começa a implementar, isso aqui é difícil de implementar, volta lá, vamos ver se tem uma alternativa. O negócio vai, o negócio vem. Isso não é produtivo, porque você está, em muitos momentos, abrindo o escopo, tipo assim, olhando alternativas, escolhendo uma coisa, tem que voltar de novo. E aí, o que que é o Double Diamond? Você separa o espaço do problema, que é o diamante da esquerda, do espaço da solução, que é o diamante da direita. Nesse primeiro momento, você vai explorar o que que você quer fazer, qual que é o objetivo, qual que é a dor do usuário por trás, onde você quer chegar, o que é o valor que o seu professor da iniciação científica falou que é importante, e vai explorar alternativas, vai abrir um leque ali. Então, assim, você começa com a solicitação. Aí você vai divergir descobrindo, através de um processo de pesquisa, diagnóstica, outro processo de discovery que a gente fala, quais são e de onde vêm os problemas. Então, por que que esse moço pediu esse site? Quem que é o filho dele? Aniversário de quantos anos? Não sei o quê. E aí você vai obter muito mais informação do que você tinha no início. Por isso que ele abre o diamante. Todas essas informações vão ser úteis? Não necessariamente. Mas você está no momento de descobrir, momento de não se preocupar ainda. E aí a gente começa a etapa de definir, que é ao fechar o primeiro diamante. Então, por exemplo, iniciação científica, lá no nosso time de Data Science, vai ter o processo de explorar os dados sem um motivo muito bem definido, para entender os dados que tem ali, quais são as possibilidades, outros artigos de outras pessoas, abrir o leque. E aí, no processo de definição, você vai entender e vai escolher, que é uma coisa que é importante, o que é o problema que vocês vão focar e resolver. Então, porque às vezes a gente não decide, só falar, vamos tentar essas coisas aqui, no final a gente escolhe e isso não é produtivo, gente. Então, definir. Então, assim, depois que a gente pesquisou um monte de coisa, a gente fala, não, então agora a gente vai fazer um site. É muito importante que o site tenha essa e essa informação que são essenciais. As cores que são as principais são essas, mas a gente tem essas outras alternativas, e aí a gente fechou o nosso primeiro diamante. A gente fechou o problema, a gente já entendeu o que é que a gente quer solucionar. Então, seria assim, no processo de iniciação científica, você vai fazer a proposta do problema que você vai resolver. Resolveu? Ainda não. Como? Ainda não sei. E aí a gente entra no segundo diamante, que é o espaço da solução. Para a solução, a gente também vai fazer o processo de divergência e convergência. Só que nesse caso, a gente não está mais focado em entender o problema, a gente não vai mais mudar de escopo, o escopo já está definido.
E a gente vai fechar, ou explorar alternativas para resolver aquele problema. Ah, então vai ser um site, vai ser um blog, vai ser uma página no Instagram? O que que vai ser que vai resolver o problema? Isso aí você não tá, o problema você já definiu, mas agora é como você vai solucionar. E aí, o final, você faz a entrega, que é quando você faz o fechamento do segundo diamante. Então, isso Depois a gente serve até, conversa gente, melhor. para outras coisas que não são até um projeto. Tipo, você vai pensar, você tem um problema lá, não sei, o que que eu vou fazer nas férias. Pode fazer o processo do duplo diamante, entender o que que são as coisas que você quer fazer e tudo, fechar, isso funciona. Então, eu vou mostrar para você, só para vocês terem uma visão prática, de como que a gente definiu esse processo na BWTech. Eu coloquei aqui um outro link, porque para poder dar zoom, que a imagem não ficou muito boa, não. Deixa eu só abrir aqui. Eu acho que eu tenho que mudar a apresentação. Mudar a tela. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, olha, em preto eu coloquei lá no fundo os 2 diamantes, que são os mesmos daqueles 2 que eu falei lá. E aqui a gente tem um quadro, vocês usam algum quadro, tipo, Gira, Trello? Vocês usam alguma coisa assim? Notion é a nossa Notion? plataforma de Vocês gestão. falam. Não, eu acho que vocês não chegaram a falar, não. Pois é, o Notion você tem aquela visualização por colunas, né? Porque tem várias visualizações. Esses laranjinhos aqui, olha, são as colunas que a gente usa no nosso quadro. Aqui é os documentos que a gente gera ao longo do processo, porque a documentação é muito importante. E aqui são de fato as etapas que a gente faz. Não necessariamente a gente passa por todas essas etapas. Esse aqui é o pior caso da situação mais complexa. Mas a gente mapeia todas as etapas e vai vendo qual que é a necessidade. Então, a demanda selecionada para discovery. O que, que é isso? O cliente pediu, ou alguém solicitou internamente, ou uma demanda que a gente pôs para a gente já, definiu o que é importante para a evolução do nosso produto. A gente passa para iniciar o processo de discovery. Então, a gente vai selecionar quais métodos que a gente vai usar. No caso de vocês falaram, fazem a entrevista diagnóstica. Mas tem outras formas que a gente pode fazer. Que a gente colocou a entrevista também, o teste, pesquisa, então a gente pode fazer um roteiro de que a gente vai perguntar nessa entrevista, a gente pode fazer um formulário, às vezes é vários clientes, a gente vai passar esse formulário para eles responderem. Vamos fazer uma pesquisa de competidores ou alguma coisa assim. Vamos fazer um teste de usabilidade, porque às vezes o cliente falou que ele quer uma funcionalidade que vai entrar numa função que a gente já tem, e a gente quer entender como que está a usabilidade ali antes de enfiar uma coisa nova. Então, assim, tem várias técnicas, que aí depois vocês podem procurar para saber qual que é a melhor em cada caso. E aí a gente prepara e aí que a gente gera esse documento que é o Product Discovery, que é um registro, olha, qual que é o contexto, qual que é o objetivo, quais vão ser as perguntas que a gente vai fazer para ter isso registrado. E aí a gente faz a entrevista, o teste de usabilidade, a pesquisa, o que for, e aí a gente abre o nosso leque. Agora a gente tem um monte de informação. E aí a gente faz a análise dos resultados, e aí a gente faz a versão final do Product Discovery, a gente escreve lá nesse documento, concluímos que o que o usuário precisa, na verdade, é isso aqui é muito importante para ele, isso aqui está meio aberto, qualquer coisa. Definimos o escopo e aqui a gente gera esse documento que é o Feature Specification, que é a versão 1 dele. O que é isso? A gente faz o documento explicando ali o contexto, o que o usuário quer, e coloca ali os critérios de aceitação. Nessa etapa, a gente vai falar, olha, com a entrega da funcionalidade que a gente vai fazer, o usuário vai ser capaz de fazer isso, isso e isso. Como? Não está definido ainda, porque aqui a gente está focando no problema que a gente vai resolver. E a gente passa isso para a aceitação do usuário, porque é muito importante ter o feedback deles. E se ele aprova, ele fala, não, realmente é isso mesmo. Geralmente não. A gente acha que o negócio está certo, mas não está. Mas tem aquele outro detalhe, uma outra coisa que eles querem, eles pedem nessa hora, a gente ajusta, então esse processo aqui nem sempre é linear. E aí pronto, a gente fechou o nosso escopo da definição do problema. Agora a gente entra no processo de definição da solução. Pode falar aí.
Então, eu tenho uma dúvida justamente quanto a essa parte da definição, que um problema que a gente encontra muito na Júnior hoje é porque temos muita rotatividade de membros, né? Porque, normal, a empresa Júnior tende a ficar um ano e meio, um ano e já sai. E aí, tipo assim, a gente acaba tendo que, por conta disso, limitar um pouco a técnica, tipo assim, o nível de desenvolvimento que a gente vai, a implementação que a gente vai fazer. Então, acaba que, tipo assim, a gente sabe bem definido o que o cliente quer, só que por gargalo técnico a gente fica com medo de, tipo, pegar um projeto ou acaba sendo muito ambicioso e, enfim, acaba encontrando problemas lá na frente. Como que, tipo assim, nesse contexto aí que você está falando, a gente consegue prever esse tipo de coisa? Tem alguma técnica, alguma coisa que você consegue sugerir para a gente? Quando você fala prever, é prever o que exatamente? Prever de chegar lá na frente com um projeto já rolando e aí a gente perceber que a implementação era extremamente mais complicada do que a gente Entendi. acreditava ser. Então, é assim, isso é difícil de prever, porque realmente, se era mais complicado do que vocês acreditavam, quer dizer que vocês não tinham conhecimento na época e é uma bola de neve, né? O que é uma coisa que vocês podem e devem utilizar é dividir. Tem duas coisas que eu acho que são úteis nesse caso. Primeiro é dividir em entregas menores, não sei se vocês já fazem isso, deve tentar fazer, né? Mas assim, em vez de pensar numa entrega lá no final, vocês pensarem em entregas parciais. E para isso também tem outras duas coisas que eu acho que, duas ferramentas que eu acho que são úteis. Um é o sistema Moscou. Você já ouviu falar? Moscou, deixa eu pegar aqui na internet que eu vou. É, é o seguinte, basicamente é um acrônimo que é o Moscou é tipo must have, should have, could have ou would have. Então é precisa ter, poderia ter, aliás, em português fica um pouco ruim a tradução, né? Tipo assim, tem que ter, poderia ter, precisa ter e não vai ter. Então, o que você pode fazer é, tipo assim, pegar tudo que a pessoa. Deixa eu jogar aqui a imagem pra vocês verem. Peguei aqui na internet, deixa eu ver se vai cair aqui. E não vai, porque eu entrei com visualização. Deixa eu mudar minha tela aqui pra vocês verem. Então, você faz essa divisão. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Abrir a imagem. Do jeito que tá aqui, eu tenho que compartilhar de novo toda vez que eu vou abrir uma imagem. Então, em resumo, você define, você pega as coisas e classifica. Você não se compromete em fazer tudo, mas você já nesse momento que você está fazendo análise, você já avalia tudo. Então, você coloca o que que é o imprescindível, o que que é o desejável, o que que, tipo assim, vamos ser honesto e aceitar que não dá para fazer isso aqui. Quando você faz essa classificação, você pode começar sempre com o must have, e aí depois você vai descendo. Ou então, tipo assim, num sprint, você coloca um item dois itens must have e um should have, entendeu? Alguma coisa assim. E eu acho que você ter essa visão no início facilita depois você tomar a decisão do que você vai abrir mão. Porque depois que o negócio já tá rolando, às vezes você não tem essa clareza mais de, tipo assim, isso aqui era importante ou não era? Tipo assim, às vezes o momento de alinhar com as pessoas já passou. E claro, é sempre importante você continuar pegando feedback, porque a necessidade, a prioridade das coisas muda com o tempo, mas é bom você já ter essa análise desde o início, porque às vezes você fazer isso toda hora, todo esse processo vai ser contraprodutivo. Então, uma das coisas é isso, eu acho que ajuda muito. A gente faz isso, então, por exemplo, a gente está como entrega um desenvolvimento interno no nosso software, que a gente colocou o prazo de fazer até o final do ano. Então, eu já defini lá o que é o must have, o should have, could have e o want have. Então, dependendo do andar da carruagem, vai ter coisa que vai ter coisa que não vai ter. Depende do quanto que a gente vai conseguir evoluir, da complexidade das coisas. Mas porque a gente decidiu que, como é uma melhoria interna que a gente mesmo não definiu fazer, a gente quer focar nisso só até o final desse ano para a gente mudar a estratégia ano que vem. Fez sentido? É, fez sentido, Henry? Sim, 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 obrigado. Tem uma outra ferramenta que também é legal. Agora deixa eu compartilhar outra tela.
que é esse User Story Mapping, que é mais ou menos a mesma coisa, assim, não é a mesma coisa não, mas serve o mesmo objetivo, só que é uma outra forma de organizar, que você já pensa mais na experiência do usuário. Você lista aqui todas as etapas, então imagina que é um processo de fazer compra no iFood. Pesquisar o restaurante, olhar a lista, selecionar, escolher a forma de pagamento, escolher a entrega, entregar, não sei o quê. E aí você vai colocando suas funcionalidades, que aí poderia ser a primeira linha o must have, o should have, could have, mas aí, tipo assim, você divide, você garante que e aí as suas entregas vão ficando nessas linhas, verticais aqui. Então, tipo assim, esse branco aqui seria a primeira entrega e o roxo aqui seria a segunda entrega. Que aí você garante que pelo menos você está atendendo o fluxo todo, e aí depois nas entregas seguintes você vai fazendo, melhorias em outras partes do fluxo. Que aí isso aqui é legal quando é um sistema, uma coisa assim, acho que site não faz muito sentido não, mas para você garantir que você está fazendo, acréscimos de uma forma que, pelo menos na primeira entrega, o fluxo inteiro funciona, entende? E aí depois você vai acrescentando em partes diferentes do fluxo que você acha que, pode melhorar e tem tempo, tem recurso ainda, tem gente trabalhando. Aí são 2 ferramentas que são legais para isso, beleza? Beleza, obrigado, viu? Alguma outra pergunta, gente? Deixa eu voltar aqui pro slide. Não, tá. Então aqui, seguindo, fechamos o escopo do problema. Agora a gente vai começar o escopo da solução. Aí a gente levanta possíveis soluções, então a pessoa quer ser notificada de uma mudança na rede. Vai ser o quê? Vai ser por e-mail? Vai ser, por num sistema de alarmes? Vai ser o quê? Vai ser mensagem pop-up no programa? Por aí vai. A gente avalia os esforços, porque nesse momento também não é só uma questão de atender ao cliente, é fazer algo que seja factível internamente, né. Então, assim, às vezes tem mais de uma solução que atende o cliente e agora a gente vai escolher aquela que é menor esforço para a gente, ou que é mais fácil de manter no futuro, ou que está mais de acordo com o que o time está, estudando e quer implementar em outras funcionalidades, e a gente escolhe a solução e aqui a gente gera um novo documento, que é esse Feature Specification V2. A diferença dele é que o primeiro tinha os critérios de aceitação. Esse agora já tem o esforço, é a quantidade de tempo que a gente vai gastar, a quantidade de esforço, quantos desenvolvedores, que aí vai para aprovação comercial, que é o time comercial põe o valor naquilo e manda para a pessoa aprovar. Aqui você já pode também colocar alguns detalhes maiores, tipo assim, então como que vai ser a implementação, como que vai funcionar, então vai ser um e-mail, vai ser um alarme, o que que vai ser, você também já pode colocar aqui. E aí quando aprova, aí entra na parte de desenvolvimento. E aí no final do desenvolvimento a gente faz uma versão 3 com a especificação mesmo de como foi implementado. Então agora a interface é essa, tem esse botão aqui para você clicar, todas essas coisas que antes não a gente coloca aqui, o cliente aceita, e porque o mundo não é perfeito, a gente tem essa fase de ajustes também, porque às vezes, tipo assim, atendeu todos os critérios de aceitação que a gente colocou, o cliente aceitou, mas ele fala: isso aqui não podia ser um pouquinho diferente e tal. Aí a gente geralmente aceita fazer esses pequenos ajustes, e aí depois chega na etapa de Done. Esse aqui foi um exemplo completo, igual, não nem sempre precisa passar por isso tudo. Muitas vezes as coisas, travam aqui, o pessoal pede orçamento e nunca compra, e outros processos são mais simples. Às vezes é uma funcionalidade tão simples que a gente não faz isso aqui. A pessoa fala e pega: "Olha, essa tabela que eu aperto o botão embaixo, eu queria agora que ela tivesse uma coluna a mais". A gente não precisa fazer todo o processo de discovery. Às vezes é uma coisa papum, mas aí isso é o processo geral. Aí, aqui eu tenho que mudar a tela de novo. Mas só dando um exemplo prático para você, esse aqui é olha, tipo assim, um, um cliente abriu um ticket para o nosso suporte pedindo uma funcionalidade. O suporte identifica que é uma customização. Ele cria uma subtarefa
pro PO e manda um e-mail pedindo para o gerente do projeto priorizar, porque às vezes quem vai definir se aquilo é importante ou não é o gerente do projeto. O time do NI, que era um time de desenvolvimento, discute sobre a mudança no dia seguinte. Aí a gente faz o feature specification, envia para o time de vendas no mesmo dia, e o time de vendas compartilha com o cliente. Isso aqui foi um processo super curto. Tipo assim, um dia a gente olhou o negócio, era muito simples, a gente fez. Aí esse aqui já foi um processo mais completo que a gente fez. Chegou a solicitação direto para o gerente de projeto, a gente fez uma reunião com o cliente para entender o problema, discutiu com o time de desenvolvimento, fez a primeira versão do documento, mandou para o cliente, aí o cliente quis fazer uma reunião para entender o documento, entender o que a gente solicitou, a gente fez a reunião, fizemos ajustes no documento, porque eles não estavam de acordo com alguns detalhes, aí a gente fez a estimativa de esforço, aí a gente fez a segunda versão do documento, aí o comercial mandou pro cliente para aprovar. Então, assim, 2 exemplos de que uma coisa bem mais rápida, um negócio aí que teve 10 passos e parou no mesmo ponto de mandar pro pro cliente a proposta comercial. Aí desse ciclo de desenvolvimento do produto é isso. Eu queria, assim, mais, permitir que vocês fizessem um paralelo com o que vocês fazem, também para vocês entenderem por que que é importante manter firme esse processo, também vocês podem procurar outros detalhes, e vale também documentar, se vocês não tiverem esse processo documentado, e registrar os motivos por que que ele é importante, e também para vocês verem que nas empresas a gente também faz esse processo, porque é muito importante. E aí agora eu ia entrar nesse novo tópico que é design sprint. Beleza, hein, tchau para você. Obrigada pela presença. Então, gente, o design sprint é outro método. Ele também usa esse negócio do Double Diamond de certa forma. E aí eu também acho que é um negócio que pode ser útil para vocês. Mas nesse caso, o caso ali do ciclo de desenvolvimento do produto é para demandas mais simples, né? Uma funcionalidade, um ajuste, um site, uma coisa que vocês já sabem como fazer, vão seguir um processo igual para tudo. O design sprint não. A ideia do design sprint é para uma demanda, tipo, muito aberta, que vocês não sabem como fazer, muita incerteza envolvida. Então, inclusive também serve para coisas que não é na empresa júnior, pode ser numa iniciação científica ou num projeto pessoal de vocês. E o que que é o design sprint? Tem esse livro aqui, é um moço da Google que escreveu, esse processo foi criado lá dentro da Google. E eu fiquei sabendo disso quando eu estava estudando, design, porque quando eu fiquei responsável pelo time de design, eu fiz alguns cursos para entender melhor, que eu não era muito, não tenho um background dessa área. Achei muito legal e falei assim: "Vamos experimentar esse negócio", porque eu via que a gente ficava, às vezes, principalmente no time de design, muito muitos meses numa mesma questão que a gente às vezes começava a fazer, aí mostrava para o usuário falava que não era assim, aí voltava atrás, e aí depois o time de técnico falava de um requisito técnico que a gente não estava considerando, e o negócio, ficava indo e voltando muito, e era cansativo até para os próprios designers, porque ficavam meses numa mesma demanda. E o negócio do design sprint a gente implementou, já fizemos várias vezes para vários temas diferentes e ele melhorou, assim, uma demanda que a gente demorava meses para executar, a gente começou a executar em algumas semanas, do início ao fim, então aumentou muito a produtividade e hoje em dia a gente está usando design sprint até em contextos que não são do design. Então, pensar a estratégia de um produto, como que a gente vai mudar o nosso posicionamento de marketing, coisas assim, tudo isso a gente usa o design sprint e de fato nesse livro ele não foca em processo de design, ele dá 3 exemplos práticos, um é de uma empresa de um sistema de clínicas, o outro é do Slack, e o terceiro eu esqueci qual que é agora, mas enfim, não é focado só em design, muito legal. O que que é o negócio do design sprint, gente? É é um mutirão de 5 dias, em que nesses 5 dias você parte de um problema, de uma ideia abstrata, de uma coisa com muita incerteza, e chega no final dos 5 dias com uma ideia definida, testada e já um feedback se ela é boa ou se não é. Não necessariamente
com certeza você vai implementar, porque depende do resultado, mas geralmente tudo que a gente fez só precisava fazer pequenos ajustes depois. Então, é um processo que, assim, idealmente, do jeito que o livro fala, é um processo presencial e que as pessoas ficam dedicadas esses 5 dias. Eu sei que na prática isso pode ser difícil, principalmente no contexto de vocês. Vocês podem adaptar, inclusive existe sprint 2.0, 3.0, então vocês podem olhar também. Eu vou mostrar aqui para vocês o 1.0, que é o canônico, e também, assim, talvez vocês não vão usar agora, no junho, mas vocês podem levar para onde vocês forem trabalhar, é uma coisa, assim, que pode ser útil para vocês depois também. Então, nesse livro, tem curso também, viu, gente, na online, Aluro eu não sei se tem, mas tem na Udemy e outros, dessas plataformas. Tem uns cursos, às vezes, de 2 horas, 4 horas que explica, então se vocês quiserem ter uma visão mais detalhada, porque aqui eu não vou explicar, tipo, 100%, não vai ser um treinamento para vocês, eu quero só apresentar a ideia. Mas o que que é? Eh, no Tem um cronograma certinho, tem as dinâmicas que você precisa fazer, e faz muita diferença, porque, assim, são algumas dinâmicas que fazem que as pessoas cheguem num consenso sobre o que que vai ser feito, e que algo não é fácil, e todas os etapas do design sprint é cronometrado. Então, assim, é uma coisa que, sem brincadeira, você poderia demorar horas para chegar numa conclusão com um grupo ali de 5 pessoas, você vai seguir o processo, em 20 minutos você vai decidir qual que vai ser o próximo curso de ação. Então você começa, segunda-feira, né, vai de segunda a sexta, apresentando um problema, então, eu vou pegar, deixa eu ver se eu consigo pensar um exemplo para ilustrar para vocês. Eh, o problema, lembrei qual que era o outro, era um sistema de, um robozinho que fazia atendimento no hospital não, no hotel, levava coisa no quarto da pessoa. Então você estava lá com o problema, como fazer com que as pessoas tenham o serviço de quarto no problema, sei lá, da pandemia, que as pessoas não podem ter contato humano, não sei o quê. Chegou com um problema genérico. Qual que é o nosso objetivo, onde a gente quer estar daqui a alguns meses e tudo mais, e aí vai ter um processo todo de você, então vamos entender como que é o fluxo da pessoa no hotel, não sei o quê, e aí você vai mapear quais são todos os problemas, o que que poderia melhorar. Nesse primeiro dia você também faz, consultas a especialistas, então, vou chamar uma recepcionista de um hotel, vou chamar uma pessoa que viaja muito, fica no hotel, para entrevistar, para pegar mais informações. Então esse primeiro dia você vai, tipo, mapear o problema, você vai fazer aquela parte do diamante lá. E no final do dia você define: "É isso aqui que eu vou resolver". E aí no segundo dia o pessoal faz, pesquisa de concorrentes, de outras soluções que existem por aí, apresenta, e a gente começa a desenhar a solução, mesmo quem não é designer, tipo assim, todo mundo tem uma ideia na cabeça e vai colocar isso no papel, de como que esse problema pode ser resolvido, né, nesse caso surgiu lá a ideia do robozinho para atender as pessoas. E aí, pega esse todo de desenhos de várias pessoas, inclusive, assim, a ideia é que as pessoas façam no papel mesmo os negócios garrancho, mas a ideia é colocar ali na prática. Beleza, Bruno, até mais. E aí, no todo mundo faz no mesmo papel, com a mesma caneta, então você não sabe de quem que é quem, os garranchos. No quarto dia, na quarta-feira, no terceiro dia, pega uma sala, cola todos esses desenhos em várias paredes, e aí as pessoas vão votar. Então tem uns adesivos coloridos, e faz muita diferença, gente, esse negócio de adesivo, de post-it. Sério, quando eu estava na faculdade, eu entrei no na engenharia elétrica, a gente teve que fazer uma dinâmica lá de fazer um canvas, eu achei o negócio, assim, meio ruim, eu não gostava muito de dinâmica não. Mas depois que eu aprendi esse negócio de design sprint, eu voltei a gostar desse negócio de papel colorido, de post-it, de adesivo, porque faz diferença, tipo, é uma ferramenta mesmo, assim, parece meio esquisito, mas na prática realmente ajuda as pessoas a focarem e serem objetivos. Mas enfim, todo mundo vota colocando bolinhas coloridas nas ideias que elas mais gostaram, e ter uma pessoa definidora, que vai ser aí com base nos votos, escolher qual que vai ser a ideia que a gente vai levar para frente. Então, tipo assim, nesse momento podia ter lá a ideia do robozinho, a ideia de uma pessoa que vai dentro de uma bolha para entregar coisa, um quiosque onde a pessoa pega, podia ter várias ideias, e aí selecionaram lá a do robozinho. E aí no quinto dia, na quinta-feira,
não, quarto dia, na quinta-feira, faz o protótipo. Então, nesse momento você vai fazer alguma coisa que você consiga validar a sua ideia. Não necessariamente vai construir o robô, poderia ser tipo assim, sei lá, um vídeo mostrando como que o robô ia funcionar, poderia ser um robô de papel, mostrando como que ele ia funcionar, e dependendo do contexto, assim, no time de design, eles fazem alguns protótipos, mas fazem uns protótipos, tipo, super fazendo um desenho no Paint, fazendo às vezes o pessoal usa até PowerPoint pra fazer esses protótipos. E na sexta-feira você vai testar com pessoas reais, usuários reais. Então, tipo assim, você tem que marcar, né, agendar com antecedência, mas ali, o ideal são 5 pessoas diferentes para você mapear, e aí você vai ou dependendo da solução, vai apresentar 2 alternativas e ver o que que a pessoa acha melhor, fazer ela fazer uma simulação do processo e contar o que que ela achou, e é um processo, assim, bem, íntimo mesmo, que você vai conversar com a pessoa, pegar o ponto de vista dela. No final desse dia, todo mundo junta ali os padrões, os comentários, os feedbacks das pessoas, e aí você toma a decisão. Foi uma boa ideia? Não foi uma boa ideia? O que que a gente precisa ajustar? Ou vamos jogar tudo fora e fazer de novo? E mesmo no caso que você joga tudo fora e faz de novo, você gastou só 5 dias para fazer isso. Se você não vai seguir um processo estruturado desse jeito, você gasta meses até você decidir jogar o negócio fora, ou você nunca joga fora porque você nunca testou e aí você depois não consegue, ter sucesso com aquela ideia. Então, assim, esse é um processo, assim, um pouco cansativo, nessa semana todo mundo que participa ficou um pouco, cansado, mas, ajuda muito, assim. No nosso caso, a gente, por exemplo, faz esse processo, chega no final com o protótipo e já uma lista de tudo que tem que corrigir, e depois disso a gente não vai mais questionar nada, a gente só vai fazer aquelas correções, fazer o protótipo em alta fidelidade e já passar para o time de desenvolvimento desenvolver. E foi nisso que, assim, a gente faz isso em 1 semana, depois fica ali mais umas 3 semanas desenvolvendo, acabou o negócio. Então, aqui é um exemplo do design sprint que a gente fez. Isso aqui foi o dia que a gente fez aquele pregamos nas paredes lá, o que que eram as ideias, cada papelzinho vermelho desse aqui é uma ideia, A, B, C, cada uma ideia, e aí, as pessoas botaram uns adesivinhos pequenos aqui que era aos votos, e esse adesivo rosa grande aqui era o escolhido. Aí não sei se dá para ver direito na imagem, mas esse aqui foi o desenho que foi escolhido. E essa aqui foi a tela que foi implementada, desenhada do zero para fazer o teste de usabilidade, e a gente fez, e hoje está no momento de implementação dessa tela, e mudou pouca coisa depois disso, porque depois a gente só precisou de alguns ajustes mesmo, mas no geral, foi muito rápido o processo. E é isso, esse é o design sprint. Vocês têm alguma pergunta? Algum comentário? Beleza, então